capítulo 3. O evangelho não é de João, o evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 é um texto áureo, é um texto conhecido. E eu tenho certeza que nesta noite, pela fé, Deus vai falar em nome do Senhor Jesus. João 3,16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mais uma vez, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. A fé, essa palavrinha tão minúscula, é uma doutrina-chave no cristianismo. E vou citar aqui alguns versículos bíblicos que comprovam isso, né? Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que o pecador é salvo pela fé. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha como a fé é importante para nós, olha como a fé é importante para o cristianismo. A fé também está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que vai dizer que o justo vive pela fé. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia! Olha como a fé é importante. Ela é importante para que o pecador seja salvo. Ela diz que o justo viverá pela fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou ler novamente, Hebreus 11:6. Ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas a Bíblia também vai falar em Romanos capítulo 14, versículo 23, que tudo que é feito sem fé é pecado. Veja a importância da fé. O pecador é salvo pela fé, o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que é feito sem fé é pecado. Romanos 14, 23. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Olha como é importante a fé. Tudo que é feito sem fé é pecado. Olha que coisa. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então, em Hebreus capítulo 11, nós encontramos ali a galeria da fé. E eu vou pedir a vocês que façam esse exercício em casa, de ler a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Porque ali está a galeria da fé, onde homens e mulheres creram em Deus e viveram e morreram pela fé. Fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importando as circunstâncias. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Qual o tipo de fé? Já que Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Porque nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus estão salvas. Mas como assim, pastor? É verdade. Vamos então para que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos lá, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, Mateus 7, 21 está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse vai entrar nos céus. Foi o que Jesus disse. Ou seja, nem todas aquelas pessoas que têm fé vão entrar no reino de Deus, mas todas aquelas que fizeram a vontade de Deus. Mas o que é crer no unigênito Filho de Deus? O que significa de fato a expressão fé? Bom, suscita aqui algumas compreensões, dentre elas a fé, a crença, né? Ter fé é acreditar, ter fé é tornar verdadeiro algo, alguém ou um fato. Você, por exemplo, você crê que existiu Pedro Álvares Cabral, a história está aí, para mostrar que foi ele que descobriu o Brasil, não é isso? Então, você crê numa verdade e toma como realidade essa verdade. Se alguém vier hoje e disser que foi uma outra pessoa que descobriu o Brasil, você não vai acreditar, porque já foi dito para você, ensinado para você, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então, fé é acreditar em algo, alguém, um fato. Mas no contexto bíblico, olha só que interessante, preste atenção aqui. Fé não é apenas acreditar na existência de Deus. Você crê que Deus existe, você acredita que Deus existe, mas não é essa a definição bíblica para a fé. Porque muita gente diz acreditar em Deus e saber que Ele existe. Porque se assim fosse, Tiago, vamos lá para Tiago, capítulo 2, versículo 19, por que eu estou lendo, recitando todos esses versículos bíblicos? Volto a repetir, porque a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós cremos, vem das Sagradas Escrituras.
Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha o que crê, olha o que está escrito. Tiago escrevendo: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha, então, no sentido bíblico das Sagradas Escrituras, não basta apenas crer em Deus, porque Tiago está dizendo que até os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Até os demônios creem que Deus existe e estremecem. Então, no sentido bíblico, ter fé como um estilo de vida cristão é muito mais do que apenas crer em Deus, é muito mais do que apenas acreditar que Deus existe, vai muito mais além do que isso. Mas, pastor, o que é fé então? O que vem a ser fé? Em primeiro lugar, implica numa aposta na verdade que é o Filho de Deus. Eu vou explicar. Crer é apostar, é tipo assim, é pagar para ver. Ou seja, eu tomo como verdadeiro e empenho todos os meus recursos nessa verdade. Tomo como verdadeiro que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é confiável e que está sob a influência de Deus. Resulta para mim uma qualidade de vida que só Deus tem para dar. Ou seja, eu pago para ver o empenho, eu pago para isso e empenho toda a minha vida nisso. Então, fé implica numa aposta na verdade que é o Filho de Deus. Ou seja, eu pago para ver, eu tomo como verdadeiro, eu assumo todos os riscos em acreditar que Deus existe e que Ele é capaz de mudar a minha vida por completo. Isso é fé no sentido bíblico, e que isso vai dar uma qualidade de vida para mim. É como se eu desse uma resposta a alguém que faz uma promessa, e essa resposta implica numa ação. O que o texto de João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que tenha fé nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus está dizendo aqui em João 3,16 que se eu crer nele com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, se eu crer nele de fato, de que ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai para salvar e redimir a humanidade, e me lançar a isso e pagar para ver, eu dou tudo que eu tenho para ele no sentido existencial, eu vou ter a vida eterna. É alguém que me fez uma promessa e eu pago para ver. Ou seja, a partir desta promessa gera uma ação em mim. Eu vou seguir esse camarada. Eu gostei dessa promessa que ele fez, a vida eterna, então eu vou segui-lo. Eu vou dar, eu vou depositar, eu vou me doar todo o meu ser. Vou acreditar, vou empenhar-me em tudo e vou segui-lo. Isso é fé. Não é apenas acreditar que Deus existe, mas é confiar, é apostar nessa verdade, é pagar para ver todas as probabilidades, e eu me empenho nisso. É como se o médico dissesse assim: olha, tome esse remédio fará você emagrecer. E qual é a resposta que você vai dar ao médico? Eu vou tomar o remédio. Uma ação que você faz. Olha, tome esse remédio, que esse remédio vai curar você de uma vez por todas da diabetes. E aí o que você faz? Você entra em ação. Qual é a ação? Tomar o remédio. Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está dizendo: eu tenho vida eterna para vocês. E o que eu preciso fazer? Então, Senhor, creia no unigênito do Pai.
Se entregue sem reservas a Ele. Pare para ver que você tem vida eterna. Isso é fé. Ou seja, eu me comprometo a organizar toda a minha vida a partir dessa convicção. Eu passo a crer nisso. Agir e reagir a partir dessa minha convicção. Eu respondo de maneira prática. Digo não para algumas coisas, digo sim para tantas outras. Eu reorganizo as minhas prioridades, minhas realizações a partir dessa minha convicção. É o agir da fé. Eu paro para ver que isso é verdade. Isso é fé. Isso é fé. É uma aposta na verdade do Filho de Deus. Isso é fé. Eu decidi há 25 anos atrás a seguir o Filho de Deus, acreditar nessa promessa de João 3,16, de que Deus de fato enviou o seu Filho, e eu creio nessa verdade, e eu vou ter como recompensa a vida eterna. Eu agi, eu larguei tudo, eu me dediquei a Ele para viver esse projeto de vida, porque sei que Ele iria mudar toda a minha vida. Isso é fé. Isso é fé. Uma outra definição em cima de João 3,16, além de que essa fé de João 3,16 implica numa aposta na verdade que é o Filho de Deus, também é colocar-se sob a influência de Deus, porque como vamos repetir o que dissemos na introdução, não basta dizer que eu creio em Deus. Beleza. Se você perguntar num país como o nosso, de formação católica, você vai ter aí 80% a 90% de pessoas que vai dizer, não acredito em Deus. Ele pode até nunca ter ido a uma igreja, mas ele por tradição, por uma tradição familiar, ele acredita em Deus. Ele tem lá talvez o símbolo de Jesus pendurado na parede, talvez tenha a Bíblia aberta na cômoda do seu quarto, no Salmo 91, então ele acredita em Deus. Mas acreditar em Deus, ter fé em Deus, nessa perspectiva de João 3,16, vai muito mais além do que isso, é colocar-se sob também a influência de Deus, é interagir com Deus, é ter uma relação com Deus, de convívio, não é mera concordância de informações acerca de Deus. Se você chegar aí fora e perguntar, Deus é bom? Todo mundo vai dizer que Deus é bom, e porque é de fato, mas isso não significa que eu tenha fé nesse Deus. Colocar-se sob a influência de Deus é alguém que é afetado por Deus, que é mexido por Deus. Por exemplo, vamos citar um exemplo para você entender essa questão da influência de Deus, colocar-se sob a influência de Deus. Quem aqui conhece Piauí? Eu não conheço, só de ouvir falar. Alguém já foi no Piauí? Não, mas você conhece o Piauí, estudou numa escola, ouviu num Globo Repórter, ouviu o comentário de alguém que lá já esteve. Então, você conhece o Piauí? Conheço por aquilo que me contaram acerca do Piauí, mas eu nunca comi a comida do Piauí, nunca ouvi a música do Piauí, nunca interagi com o Piauí, nunca fez parte do meu paladar, o olfato não entrou no meu corpo. Eu só tenho informações do Piauí. Eu sei que existe o Piauí, está lá no mapa. Eu sei que tem gente que mora no Piauí, mas eu nunca fui, nunca interagi, nunca estive lá, nunca comi nada de lá. Ou seja, aqui agora, com Deus é a mesma coisa. Você tem que se colocar sob influência e ação de Deus. Devemos deixar ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa relação com Deus implica a ação de Deus sobre nós. Nós experimentamos dimensões da existência que jamais experimentaríamos se Deus não agisse em nós. Então, ter fé em Deus, nessa perspectiva, é colocar-se sob a influência de Deus. Agora você está cheio do Espírito de Deus. Paulo disse assim:
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é fé nessa perspectiva. É você entender que a partir de hoje você não é o dono da sua vida. Deus é o dono da sua vida. Aleluia. Há uma qualidade de vida, há uma experiência de vida com a interação do Espírito Santo. É o que Jesus disse para Nicodemos: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, quem é nascido da carne tem uma dimensão de experiência de vida, mas quem nasce do Espírito tem outra dimensão de experiência de vida. Paulo vai escrever o seguinte: que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque as coisas do Espírito são discernidas porque é espiritual. Por quem acreditou e teve fé em Deus e se lançou para Ele e que vive sob a influência dEle. Isso é fé. Então, quando nós nos colocamos sob a influência de Deus, nós estamos dando legalidade a Deus para vivermos na dimensão de Deus. Os discípulos, quando entenderam o chamado de Jesus para a grande comissão, em que Jesus chamou os 70, separou-os de 2 em 2 e disse assim: olha, vai, pregue o evangelho do reino, quem na casa que chegasse derem permissão de entrar, entre, abençoe, mas se não der essa possibilidade, sacuda os pés e saia, mas vá, abençoa, cura os enfermos, faça o que tem que fazer em nome do reino. Passou algum tempo, os discípulos 70 voltaram e voltaram todos animados para Jesus e disseram assim: mestre, que coisa extraordinária, os demônios nos sujeitaram quando nós oramos pelos endemoniados. Olha, as pessoas foram curadas quando nós oramos pelos enfermos. Jesus olhou para eles e disse assim: não vos alegreis com isto, mas alegrai-vos pelo fato de que o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Ou seja, os discípulos estavam alegres e felizes porque na missão que Jesus nos designara para realizar, eles voltaram com resultado. E por que voltaram com resultado? Porque agora estavam vivendo a vida de Deus, porque creram no Filho de Deus, creram em Jesus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Quando eu passo e decido a viver a vida que Deus tem para mim, eu vou viver nessa dimensão da vida que Deus tem para nós. Vou ver sobrenatural de Deus. Eu vou ver coisas acontecendo da parte de Deus na minha vida. Eu vou ter experiências extraordinárias da parte de Deus. Por quê? Porque fé é colocar-se sob a influência de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o que o charlatão de Atos dos Apóstolos ali, ele estava maravilhado com os sinais dos apóstolos, as coisas que Deus realizava no meio da igreja primitiva, na igreja em Jerusalém, e ele queria aquele poder para ele. Ele queria fazer aquelas coisas que os apóstolos estavam fazendo, curando os enfermos. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que até a sombra dos apóstolos curavam as pessoas. Imagine só. Que coisa extraordinária. Por quê? Porque os apóstolos estavam vivendo sob a influência de Deus, vida com Deus. E aí aquele homem queria aquele poder para fazer isso na vida das pessoas também. E por que ele queria isso? Porque ele desconhecia o poder da fé em Deus, o poder de viver uma vida com Deus, de crer no Filho unigênito de Deus. Então quando eu descubro essa fé em Deus, no Filho de Deus, que Deus o enviou, e me lanço e decido isso, eu arrisco tudo que eu tenho, mas vou te seguir, vou te servir para o resto da minha vida. Eu começo a viver sob a influência de Deus, e começo então a viver a vida de Deus para mim. Aí alguns vão ter sonhos, outros vão ter visões, outros vão ter revelações, alguns terão
o dom da cura para curar outras pessoas, outros vão ter o dom de profetizar, outros vão ter o dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, outros vão ter o dom da fé, outros vão ter o dom de sinais e maravilhas. Por quê? Porque passaram a viver agora sob a influência de Deus, porque tiveram fé e se lançaram para isso. Então, o que é fé nesse sentido de João 3,16? Além de implicar uma aposta na verdade do Filho de Deus, é também colocar-se sob a influência de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive em mim. E eu começo a viver uma vida diferente. Começo a viver uma vida na dimensão de Deus. A terceira coisa que eu gostaria de falar sobre o que é esta fé, então, é que a fé é a confiança no caráter de Deus. Neste mês ainda falaremos sobre a fé como fruto e a fé como um dom de Deus. E vamos tocar nessa questão aqui. Mas eu quero dar uma pincelada rápida nisso aqui. Que a fé é a confiança no caráter de Deus. Como assim? Bom, é mais ou menos assim. Não importa o que aconteça, eu continuo confiando em Deus. Não importa o que aconteça, eu continuo confiando em Deus. Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso. Eu confio que Deus vai fazer o bem que deseja fazer, independentemente de entender o que Deus faz, independentemente de entender o que está acontecendo na minha vida, eu vou seguir continuando crendo nele, porque ele é bom, ele é justo. A Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas é muito fácil para o senhor falar isso, pastor, é muito fácil, mas eu queria ver você estar vivendo o que eu estou vivendo, para dizer que é fácil confiar em Deus. Querido, nós confiamos em Deus por causa do caráter de Deus. Ele é bom, isso já é o suficiente. Ele é amoroso, isso já é o suficiente para acreditarmos nele, para termos fé nele. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não tem como agradar a Deus. É o que a Bíblia diz. É a famosa crer, essa fé que é a confiança no caráter de Deus. Não é que Deus vai fazer aquilo que eu queria que Ele fizesse. Sabe o que é isso? Poxa, eu pedi tanto a Deus que Deus fizesse isso, mas Deus não fez. Eu continuo confiando nele. Isso é fé. Que a minha confiança não está naquilo que Ele pode fazer por mim, mas no caráter dEle. Eu não busco a Deus e nem venho aqui aos domingos em busca das mãos poderosas de Deus. Eu venho aqui e me reúno todos os domingos para glorificar o Seu nome, porque eu desejo buscar ardentemente a face de Deus. Ou seja, eu não busco a Deus por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, mas eu busco a Deus por aquilo que Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é imutável, Ele é justo. É por isso que eu busco a Ele, é por isso que eu sirvo a Ele, porque a minha fé está firmada no caráter de Deus e não naquilo que Ele pode fazer. Eu sempre uso essa ilustração, é meio dantesca, né? Mas eu sempre uso essa informação. Deus tem o poder de nos tirar aqui agora e nos levar para o Japão, milésimos e milésimos de segundo, a gente piscar o olho e aparecer no Japão, reunido num salão desse, mas no Japão, num piscar de olho. Deus tem poder para isso? Claro que tem. Deus tem poder para isso. Mas eu não estou preocupado com o que Deus pode fazer. Eu estou agarrado em Deus por aquilo que Ele é.
Porque ele amou o mundo de tal maneira que tudo de bom que ele tinha, o melhor que ele tinha, ele deu para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, no lugar da humanidade, para que todo aquele que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, fé nesse contexto é a confiança no caráter de Deus. É mais ou menos a famosa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem já ouviu falar dessa história em Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque decidiram não adorar ao rei. E aí o rei, como tinha que cumprir o seu dito, mesmo contra a sua vontade, teve que lançar esses 3 rapazes na fornalha de fogo ardente, e foi aquecida 7 vezes mais, a ponto de que o soldado que os lançou dentro da fornalha acesa morreu, porque ela estava acesa ela foi aquecida 7 vezes mais do que o normal, para matar Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não se curvar diante do rei, da idolatria do rei, mas permaneceram de pé na presença de Deus. E o rei até tentou demovê-los daquela postura que eles estavam, e eles viraram para o rei e disseram assim: ó rei, fique tu sabendo que mesmo que o nosso Deus não nos livre da fornalha de fogo ardente, ainda assim continuaremos adorando a Ele. Ou seja, é a experiência de que eu adoro a Deus independentemente das circunstâncias. Não adoro a Deus por aquilo que Ele faz, mas eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. E a Bíblia diz que nesse caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não morreram. O rei, entristecido pela decisão que teve que tomar, envia então um soldado para ver se eles já estavam mortos. E quando o soldado chega perto da fornalha, fica apavorado com o que vê, porque agora ele não vê só 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vê 4 homens dentro da fornalha. Ô rei, mas tu mandaste jogar 3, mas eu estou vendo 4 homens. E a Bíblia vai dizer que o quarto era o próprio Deus, com Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha aquecida 7 vezes mais não foi capaz de matar os servos de Deus. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não serviam a Deus por aquilo que Ele podia dar ou fazer, mas por aquilo que Deus era, pelo caráter de Deus. O quê? Mas eu joguei 3 e você está vendo 4? E o rei então manda tirar rapidamente Sadraque, Mesaque e Abednego. E o soldado diz: o quarto que eu vejo tem a semelhança do Filho do Homem. Glória a Deus. É o próprio Deus. Então fé é a confiança no caráter de Deus. Ou seja, eu confio em Deus independentemente daquilo que pode vir a me acontecer. Eu confio no caráter justo de Deus, amoroso. Não é uma força que move a mão de Deus. A minha fé em Deus não é uma força que move a mão de Deus. Deus não está parado. Deus não é um bonachão. Aquela coisa, não. A gente tem que movimentar Deus. Deus não precisa se movimentar, Deus está trabalhando. Jesus disse isso: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Deus sabe o que faz, como faz, por que faz e onde faz. Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Então sirvamos a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Ele é bom. Aleluia. Eu encerro aqui esta noite, porque esse mês vai ser intenso nessa questão da fé, que a fé não é uma questão racional, não é também uma questão emocional. O que é uma questão emocional? O que é uma questão racional da fé? Eu sei que Deus existe. Qualquer um, como eu já disse, pode afirmar isso. Deus existe.
Também não é uma questão emocional. Eu não preciso entrar em transe para saber que Deus existe, sabe? Não preciso disso. Eu não preciso chorar. Não, eu não preciso disso. Também não é um sentimento, não é uma ideia. A fé é um ato da vontade. Quando Deus diz assim, me dê a mão, e você estende a sua mão, porque você quer estender a sua mão. É mais ou menos assim. Eu vou fazer um mini teatro aqui para você entender essa conclusão aqui nesta noite. Vem cá, tio. Vem cá, pai. Vem cá, João Vitor. Fica aqui. Vou precisar de mais um. Vem cá, Nana. João Vitor no meio. Jocilene vai dar a mão ao meu pai e o Tijara. Dê a mão os três. Fica no meio, João Vitor. Fé, ele é grande. Fé é mais ou menos assim. Quando Deus pede, me dê a mão, e você estende a mão, porque você quer estender a sua mão. Fé é essa confiança. João Vitor, solta o seu corpo e tenta cair. Cai assim, solta. Por que você não cai? Isso é fé. Ele não cai. Ele se lançou. Ele não cai. Por quê? Porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Isso é fé. Ele não cai, pode soltar o corpo, você não vai cair, porque Deus está te ajudando, Deus está cuidando de você. Isso é fé. Fé no caráter de Deus. Ele não cai. Ele está se lançando, é o que Deus está dizendo para nós esta noite. Não cai, porque eu cuido de você. É em se lançar sem reservas. Aleluia, obrigado. É mais ou menos isso. Você solta, você relaxa, porque você sabe que Deus não vai deixar você cair. Aleluia. É você entregar-se sem reservas. Entregar-se sem reservas é o que? É uma decisão que você toma quando o barco estava em profunda tempestade em alto mar. Os discípulos apavorados, porque a ordem de Deus era que eles atravessassem para o outro lado da margem. E no meio da tempestade, e no meio do mar, uma tempestade os visita, os assola, e eles ficam apavorados. E de repente eles começam a clamar a Deus, porque Jesus ficou do outro lado. E de repente Jesus vem andando por sobre as ondas, e eles olham de longe, escuro, tempestade sempre escurece um pouco mais, e eles olham de longe e dizem assim, é um fantasma que está vindo em nossa direção. E de repente um deles diz assim, não é um fantasma não, é Jesus que está vindo andando por sobre as águas. E Pedro, num ato de fé, Pedro diz assim, Senhor, se é tu mesmo que estás aí, peça-me que eu vá até a ti. E Jesus disse assim, então vem, meu filho. Aí Pedro sai do barco, pescador, sai do barco, pisa na água e vai andando sobre as ondas para se encontrar com Jesus. Fé! Glória a Deus. Mas na metade da caminhada, o coração de Pedro deve ter parado. O que eu estou fazendo aqui? E começa a afundar. E quando vai afundando, Jesus estende a sua mão, o levanta e diz, homem de pouca fé. Aleluia. Eu mandei você vir até mim. Você não estava vindo até mim porque duvidaste em seu coração. Glória a Deus. Isso é fé. Espírito Santo. É lançar-se sem reserva, é confiar na palavra dele, na vontade dele. Ele não disse, vem, então deixa eu ir, eu vou, porque eu acredito, eu sei que ele não vai deixar eu sucumbir nas águas bravias, eu sei que ele não vai deixar eu mergulhar em meio aos meus problemas, eu sei que ele não vai deixar eu perecer no meio deste fogo, eu sei que ele não vai deixar eu permanecer nesse estado de pecado, eu sei que Deus é poderoso para estender as suas poderosas mãos e me tirar de onde eu estou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé é um ato da vontade. Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim. É um apelo à vontade e à decisão. Jesus não forçou nenhum discípulo. Ele disse, todo aquele que quiser. Não é obrigado. E eu decido isso pela fé. Eu decido que
que vou entregar a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, toda a minha existência a esse Deus poderoso. Eu abro mão, quando eu decido isso pela fé, eu abro mão de tentar controlar a minha vida e entrego a minha vida aos cuidados de Deus. Eu digo para Deus: Deus, eu confio no teu caráter, eu abro mão do controle e descanso a minha vida em ti. Deus, sopra o teu Espírito Santo em mim, dá-me o teu pensar, dá-me a capacidade de agir no teu agir. Eu tomo a decisão de reorganizar a minha vida, mas tomo a direção do barco da minha existência. Aleluia. Aleluia. Isso é fé. Louvado seja Deus. Isso é fé. Eu pego o controle remoto da minha vida e digo: Senhor, é teu agora. Eu não controlo mais a minha existência. A partir de hoje, eu confio no teu caráter. Eu confio em ti, ó Deus. Toma, o controle é teu. Faça da minha vida o que quiseres fazer. Isso é fé. Aleluia. No caráter de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor, de ser Sabe, adorado. irmãos, a decisão de tomar, ou melhor, quando você toma uma decisão de fé, em Deus, é como se você tivesse de olhos fechados e começasse a andar de olhos fechados, sabendo que Deus vai cuidar de você a partir de então. Ou seja, você entrega todo o seu controle, toda a sua vida nas mãos de Deus. É essa autorização que você dá a Deus. Senhor, eu quero viver a tua vida. Jesus disse que ele veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Não era uma vida qualquer. Ou melhor, não é uma vida qualquer. O que Jesus propõe, a proposta de Jesus para o reino de Deus, para mim e para você, é viver uma vida abundante. É a vida no grego chamada vida zoe. É a vida de Deus. O que Deus está querendo de mim e de você é que vivamos a vida dele. Aleluia. O que Deus está querendo é que nós vivamos a vida dele. Não é ele que vai viver a nossa vida. Isso ele já fez há 2000 anos atrás. Ele viveu a nossa vida. Ele viu como nós vivíamos. Ele sentiu o que era dor, o que era sofrimento. E só ele foi capaz de morrer na cruz do Calvário. Porque vivendo tudo que nós vivemos, ele conseguiu passar nessa vida sem cometer um único pecado. Se você quer tomar essa decisão de fé, de viver um novo estilo de vida, quer viver na dimensão do sobrenatural, a Bíblia diz, Paulo falando que nós fomos ressuscitados com Cristo, nós agora estamos colocados nas regiões celestiais. Poder, domínio, autoridade, o Senhor nos deu na cruz do Calvário. E eu gostaria de perguntar aqui esta noite se há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus no ato de fé, ou alguém que já experimentou, já teve essa experiência gloriosa, mas que hoje gostaria de reafirmar isso,
Eu quero orar por você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você que deseja, a partir de hoje, entregar o controle remoto da tua vida nas mãos de Deus, e viver a vida dele, não viver mais sob o seu controle, mas viver sob o controle de Deus, sob a perspectiva divina, sobre os planos, não os seus planos, mas os planos que Deus tem para você. Se você gostaria de tomar essa decisão esta noite, eu quero convidá-lo aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus, e quero pedir a Ele que escreva o teu nome no livro da vida. Aleluia. Porque muito mais do que aquilo que você vai viver, experienciar, vivenciar no sobrenatural de Deus, é ter o seu nomezinho escrito no livro da vida. Aleluia. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de tomar essa iniciativa, de tomar essa decisão? Eu quero orar por você, eu quero pedir a bênção de Deus para você. Eu quero pedir que os planos que Deus tem para você desde a eternidade possam se concretizar para a glória de Deus. Alguém que gostaria de viver essa vida com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de tomar esta decisão? A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Se você quer fazer o céu explodir de alegria nesta noite, venha, deixa eu orar por você e te apresentá-lo ao Pai, em nome de Jesus. Enquanto você decide pela sua vida, pela sua existência, porque fé, nesse sentido de João 3,16, é um ato de vontade, é um ato de decisão, de decidir-se viver para Deus e entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. É como se você pegasse as suas riquezas que estão guardadas na sua mansão, e você pegasse a chave daquela mansão e dissesse: Deus, agora é teu. Essa mansão é tua, cuida dela, as riquezas estão aí. É o que Deus está dizendo aqui esta noite, é o que Deus está afirmando aqui esta noite. Quando você dá esse passo de fé, quando você dá esse gesto a Deus, agora não é mais você quem vive, é Deus que vai passar a viver em você. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão aqui esta noite? Ou de voltar, ou que já tenha tomado, mas que em um determinado momento do caminho você não aguentou a força da própria caminhada, desistiu, manquejou, mas hoje Deus está lhe dando mais uma oportunidade de você não viver mais uma vida comum, mas viver uma vida zoe, ou seja, uma vida em abundância. Estilo de vida de Deus para você. Feche os teus olhos. Amado e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, na tua presença estamos e queremos te agradecer, ó Deus, por esta tão rica oportunidade de te adorar, oportunidade de te glorificar, oportunidade de falar da tua palavra, oportunidade de servir a ti, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui esta noite, que entraram, Senhor, aqui neste lugar, cultuaram, adoraram ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um deles, e neste momento, Pai, eu lhe peço que tu possas fazer com que nós vivamos em meio a este caos que a sociedade está mergulhada, mas que vivamos uma vida em abundância, conforme prometido pelo Senhor Jesus. Que vivamos esta vida, Senhor, que tenhamos fé para viver, ó Deus,
mesmo o Senhor não atendendo os nossos pedidos muitas vezes, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nem todos os nossos pedidos, nem todas as nossas orações serão respondidas pelo Senhor. Mesmo sabendo disso, nós confiamos em Ti a nossa vida, nós depositamos em Ti a nossa confiança, a nossa fé, porque cremos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, hoje é domingo, o primeiro dia da semana, que no decorrer desta semana possamos viver coisas extraordinárias em Ti, que tenhamos a mesma confiança que teve Pedro ao sair do barco, porque enquanto outros ficaram dentro do barco, Pedro teve a ousadia e a fé de sair do barco, mas no meio da caminhada ele titubeou. Senhor, nos faça sairmos do barco em uma atitude de fé para encontrarmos com o Senhor e vivermos o sobrenatural do Senhor. Aos amigos e amigas que nos acompanham nessa transmissão ao vivo no Facebook, que o Senhor possa visitar cada casa agora em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada família em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa que está quase perdendo a sua fé, porque os céus parece que estão cerrados, os céus parece que estão como bronze, ó Deus, parece que as orações que têm sido feitas ao Senhor, o Senhor não tem ouvido, não tem respondido, e ó Deus, a fé desta pessoa está por um triz. Pai, visita este irmão, esta irmã agora, dê a ela fé, acrescente a ela fé, Deus, para que ela possa passar por essa turbulência e seguir em frente a sua caminhada cristã. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias aqui, Jardim da Penha, Jardim Camburi, Bairro República, Cuiabeiras, Praia do Canto, Senhor, Solon Borges, Maria Ortiz, tantos e tantos outros bairros aqui de Vitória, da Grande Vitória, que o Senhor possa visitar cada família agora em nome de Jesus, e repreender o adversário da nossa alma, aquele que veio para matar, roubar e destruir as famílias. Senhor, em nome de Jesus, abençoe todas essas famílias. Senhor, que este espírito, essa potestade que domina, Senhor, essa região com suicídios na terceira ponte, seja agora repreendida na autoridade do nome de Jesus. Que haja vida, que os moradores, os capixabas sejam amantes da vida. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos todas essas pessoas e o fazemos com perdão dos nossos pecados, e em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Levante as suas mãos para o alto assim. Eu desejo do fundo do meu coração que o grande e excelso amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus esta noite, aos que estão aqui, aos que estão longe, e que todos digam amém. O Senhor a todos os abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí nesse irmão, nessa irmã. Diga para ele, tenha fé, porque Deus é bom. Aleluia. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.